Olá, professores, acadêmicos, amigos que estão seguindo o nosso canal Longevidade Saudável. Nessa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês um tema extremamente interessante, que é o método Superset Triset Fubório. Esse método, pessoal, ele é utilizado de forma sistemática nos nossos programas de treinamento por vários objetivos: saúde, bem-estar, estética, emagrecimento, enfim. Essa é a nossa pegada da aula de hoje. E esta aula nós apresentamos no Congresso da Brasília Capital Fitness, Método Superset Fubori, aplicação prática nos programas de emagrecimento. Vem comigo nessa pegada e seguramente você vai ter informações fantásticas para você poder organizar os seus programas de treinamento. Você já me conhece, eu sou o professor Dr. Mauro Celine, doutor em Ciências do Movimento, mestre em Educação Física na USP, autor de 40 livros e recentemente nós lançamos o livro Avaliação do Movimento junto com o professor fisioterapeuta Rafael Celine. E estamos aqui com este canal maravilhoso que é o canal Longevidade Saudável, onde você vai encontrar neste canal dicas de exercícios, opinião de especialistas, treinando em casa, estudos, pesquisas, realmente um canal inovador para ajudar você profissional interessado na prática sistematizada do exercício, na promoção da saúde e bem-estar. Método Superset Fubori, aplicação prática nos programas de emagrecimento. Vem comigo nessa pegada, vamos juntos. Olha aí, estão vendo essas três imagens? Eu aprendi nesses anos todos que um programa de emagrecimento ele tem três pilares que nós devemos considerar. E aí fica a pergunta: qual deles é o mais importante desses três pilares? Equilíbrio emocional. Eu diria que o equilíbrio emocional está relacionado à sua determinação, vontade, resiliência em controlar a sua voracidade, a sua vontade de comer, naquele momento que você está desesperado e estar emocionalmente preparado para suportar os exercícios, a rotina, o programa de treinamento que você será submetido ao longo de um tempo relativamente grande. E, principalmente depois, você estar emocionalmente preparado, né, para as tentações, para seguir em frente. Porque sabe o que acontece, pessoal? Muita gente que emagrece atinge aquelas metas, objetivos, 12, 13, 15, 20 quilos, 30 quilos, depois acaba perdendo tudo, voltando a engordar, a recuperar tudo aquilo que perdeu. Será que não é um desequilíbrio emocional? O segundo pilar, importantíssimo, e a literatura é muito clara, se diz respeito à alimentação. São milhares de dietas aí disponíveis no mercado. E todas elas funcionam seguramente. No entanto, existe aquela dieta que é a mais adequada ao seu perfil, ao seu tipo, inclusive sendo composta de alimentos importantes no processo de emagrecimento, mas que você gosta também. Então, dentro da alimentação, muitas vezes vem a suplementação e principalmente a contribuição de um bom nutricionista para ajudar. A alimentação ocupa quanto? 40, 50%, sem considerarmos o equilíbrio emocional. Supostamente o indivíduo está emocionalmente equilibrado, a alimentação significaria quanto? 50%, 60%. E o terceiro pilar é o exercício físico, que é o tema da nossa conversa nesta aula. E o exercício, é, qual o melhor exercício? Qual o melhor método? É o exercício de força, é a musculação, é o crossfit, é a caminhada, é a corrida. Existem muitas discussões na literatura a respeito dos melhores exercícios que estão mais adequados, mais focados nos programas de emagrecimento. Eu vou dar aqui neste bate-papo, nessa nossa aula, a minha opinião e aquilo que a gente aprendeu. Quando nós pensamos num programa de emagrecimento, nós temos três pontos fundamentais que você deve analisar. Quais são as demandas metabólicas dos exercícios, das tarefas motoras? É o componente metabólico, é um exercício que trabalha com metabolismo aeróbio, anaeróbio, é o anaeróbio lático, lático, é o aeróbio, é o exercício que provoca as transformações, a mobilização do ácido graxo como fonte de energia.
É o exercício de endurance. Veja, endurance é a capacidade, endurance mais importante que você entenda quais os mecanismos metabólicos, é a fisiologia do exercício. E lembrando que o nosso metabolismo é muito simples, entre aspas. A predominância metabólica, ou ela é aeróbia, ou ela é anaeróbia, glicolítica, oxidativa. Lembre-se disso, é a fisiologia que você estudou. O segundo ponto importante, pessoal, se diz respeito às demandas biomecânicas do exercício. É nesse aspecto que eu vou fazer alguns comentários, tá bom? E a biomecânica é muito mais do que a cinemática e a cinética, envolve todo um contexto que está relacionado com a produção do movimento. Por isso nós não dividimos, né, cinesiologia, biomecânica, fisiologia, pedagogia, todas essas áreas atuam de forma integrada, de forma ah, sistematizada para que nós consigamos eh, produzir os benefícios tão desejáveis que é o emagrecimento. E lembrando, né, que o exercício ele tem uma série de aspectos, tem componente metabólico, a energia que é produzida e de que maneira esse exercício é realizado. E um ponto muito importante, quais são as lesões comuns observadas nos exercícios, nos programas de emagrecimento? Será que o obeso pode machucar o joelho, pode machucar a coluna? Será que o exercício que ele está realizando não vai provocar o aparecimento, o aumento, a incidência de lesões? Esse é um aspecto muito importante a ser analisado, que não será tratado nessa nossa aula. O que nós já sabemos há muito tempo, pessoal, desde 1980, são as variáveis agudas nos programas de treinamento. A escolha dos exercícios, ordem, a resistência utilizada, número de séries, repetições, o intervalo de repouso entre as séries, o método de treinamento, endurance, método de força, método de mobilidade. Estas questões já são discutidas há muitos anos. E vejo vocês, por exemplo, com relação à intensidade, 75% é melhor do que 50% de intensidade para emagrecer? Será que 80%? Essas questões já estão muito claras na literatura. Uma coisa que nós precisamos entender no programa de emagrecimento é quais são as demandas metabólicas. Qual o metabolismo que eu vou utilizar durante o treinamento com a fonte de energia predominante e, consequentemente, a relação desse componente metabólico com a capacidade biomotora. E por isso que nós colocamos que no emagrecimento existe o metabolismo muscular, aquele que acontece lá na mitocôndria, que vai utilizar, né, o ATP para produzir energia, e aí nós precisamos entender o que é determinante no processo de emagrecimento. Se eu sei que é a endurance, que é a resistência e a força, quais são as demandas metabólicas? A endurance, o metabolismo, ele é aeróbio ou anaeróbio, lático ou alático, programa de treinamento contínuo constante, aeróbio contínuo constante, você vai trabalhar com 70%, 80% da intensidade para que o metabolismo produzido seja como fonte de energia predominante o ácido graxo, por exemplo. E o treinamento de resistência e de força? É o metabolismo localizado? O que está acontecendo no músculo? É uma série que envolve o componente anaeróbio e lático. Lembra que às vezes nós falamos em resistência de força e acabamos não fazendo referência ao componente metabólico que está produzindo energia. A capacidade é a força, a resistência de força. O metabolismo pode ser anaeróbio lático, lático ou aeróbio. Esse é o metabolismo, para que ocorra a manifestação da força. Esse é um aspecto bem interessante. Por exemplo, quando nós pensamos num programa de emagrecimento, nós não vamos entrar nesse detalhe, nós temos as capacidades biomotoras que são as determinantes. Quais aquelas que têm mais relação e têm o alto gasto calórico que ajuda a mobilizar o glicogênio e ajuda a mobilizar o ácido graxo para que seja produzida energia e eu tenho um alto gasto calórico. Então, as capacidades endurance aeróbia e aeróbia, anaeróbia e aeróbia pode significar, no mesociclo de adaptação, aquele aluno que está começando a treinar, 35% do tempo total.
E a resistência de força, 40%. Veja que eu tenho uma predominância, um maior foco na resistência de força. Depois, essa resistência de força, ela vai caminhar para a força com características hipertróficas, para que ocorra o ganho, o aumento da massa muscular. E você tem um bom equilíbrio morfológico. São consideradas capacidades biomotoras complementares, né, que a mobilidade, a flexibilidade, o equilíbrio e a estabilidade significa 15%. É claro que você ficar fazendo exercícios de mobilidade para tornozelo, joelho, quadril, 30, 40 minutos, os efeitos desse exercício, sob o ponto de vista metabólico, é muito pobre para o emagrecimento, mas sob o ponto de vista biomecânico, muito bom, que vai fazer com que o tempo sob tensão, a amplitude de movimento que é decorrente da mobilidade e flexibilidade, você tenha maior gasto calórico. Então veja que é muito importante. Uma outra capacidade é o equilíbrio e estabilidade. A diminuição da estabilidade e mobilidade interfere na execução do movimento correto, que por sua vez pode atrapalhar naquele ganho de força, naquele ganho de endurance, consequentemente no aumento da demanda metabólica. E o que é muito importante é a consciência da respiração, descontração e relaxamento, que o aluno iniciante, o obeso iniciante, muitas vezes ele tem dificuldades de realizar o exercício. Então, aqui merece um comentário. Então, vejam vocês que quando nós pensamos num programa de emagrecimento, eu preciso pensar nas capacidades biomotoras determinantes, aquelas que vão ter um alto gasto calórico. É um aspecto quantitativo. Eu tenho aquelas capacidades que eu chamo de capacidades qualitativas, elas são complementares. Uma boa estabilidade, uma boa mobilidade, bom equilíbrio, flexibilidade, uma boa consciência corporal ajuda a realizar o movimento. Então, vejam vocês que muitas vezes o aluno, com dificuldade de realizar o movimento, ele não consegue ter um alto gasto calórico, ele fica compensando, ele encontra dificuldades. Então, por isso que essa integração das capacidades biomotoras é muito importante. Agora, não se esqueça que é determinante e o que é complementar, tá bom? O que é determinante, que é complementar. Então, aqui estão essas capacidades que você deve analisar com muita segurança, com muita propriedade. E, sob o ponto de vista biomecânico, eu preciso fazer uma análise rápida, e por isso entra a avaliação. Não vamos discutir nessa aula aqui, vamos ter aulas específicas por isso, a questão da avaliação do movimento. Será que o meu aluno consegue fazer um agachamento de forma correta? Será que o tronco está paralelo à perna? Este é um exercício de excelente qualidade. É importante lembrar que, quando nós falamos em avaliação biomecânica básica, significa você verificar, conforme eu comentei anteriormente, se o seu aluno é capaz de realizar uma determinada tarefa, exercício, habilidade, com uma boa execução. Por exemplo, fazer um agachamento, um afundo, requer controle neuromotor. São excelentes exercícios de alto gasto calórico. No entanto, se faz necessário que o aluno consiga realizar estes exercícios com uma boa capacidade funcional, com bom controle. Caso contrário, é preferível você escolher um outro exercício que atenda às demandas energéticas. Tá? Por isso que nós sempre sugerimos que nos programas de emagrecimento, na escolha dos exercícios, sejam preferencialmente aqueles que o seu aluno consegue realizar com mais segurança. Tá bom? Porém, quando nós falamos em demandas biomecânicas, isso inclui o quê? A posição do corpo no espaço, em pé, com o tronco flexionado, é agachado, é ajoelhado, o momento e a coordenação das várias partes do corpo necessárias para executar o movimento, consegue estabilizar o tronco, faz uma hiperlordose lombar, faz uma elevação dos ombros, e a velocidade do corpo durante o movimento é muito rápido, é lento, é 2-1-2, é 2-2, é 2-3. Então, qual a velocidade para que o aluno consiga realizar o movimento com qualidade? E o tempo de esforço, a intensidade, o tempo sob tensão,
deve ser controlado também para que os resultados sejam alcançados em função desta intensidade do exercício. Um outro aspecto importante, né, nós entendermos que para cada exercício existe uma solicitação muscular. No agachamento, sei lá, quadríceps, glúteo médio, adutor, magno, sóleo, tem os tendões, o gastrocnêmio, toda uma musculatura é solicitada. Então você vai verificar os músculos que são acionados nos respectivos planos de movimento, né? E se ele é no plano sagital, frontal, e se o aluno consegue realizar aquele movimento dentro do plano e eixo que você requer. Por exemplo, se ele faz uma flexão excessiva do tronco, ocorreu uma alteração no padrão de execução do movimento. E um outro detalhe interessantíssimo com relação às habilidades motoras. Lembra que há habilidades motoras, né, são atos ou tarefas que surgem na vida diária do ser humano. Então, agachar, caminhar, correr, saltar, galopar, levantar, transportar, são habilidades motoras que nós aprendemos ao longo da vida. Isso é característico das atividades básicas da vida diária, nas danças, lutas, artes marciais. Nos programas de emagrecimento, nós utilizamos normalmente aquelas habilidades isoladas, que geralmente são monoarticulares e monoplanares, predominância de uma capacidade. Vou fazer o exercício com predominância da resistência de força, vou fazer o exercício com a predominância da mobilidade. E eu quero melhorar aquele grupo muscular. Agora é interessante você lembrar que, será que no programa de emagrecimento eu penso no músculo ou penso no movimento? Quando eu penso no movimento, vou pensar numa habilidade motora multicomponente. Geralmente elas são multiarticulares e pode ser monoplanar, um agachamento, avanço, afundo, levantamento terra, por exemplo. Caminhada, corrida são movimentos no plano sagital. Se eu faço um avanço, afundo, com rotação de tronco, eu incluí movimento no plano horizontal. Se eu faço um passo lateral, um salto lateral, um galope lateral, eu tenho movimentos realizados no plano frontal. E um detalhe interessante, os exercícios multicomponentes, eles envolvem várias capacidades biomotoras. Daí o nome multicomponente ou global. E ele tem a interação de vários grupos musculares. Veja, no agachamento, no afundo, no levantamento terra, por exemplo. Né? Quando se você vai combinar, por exemplo, lá no cabo, um agachamento com uma remada fechada. Ok? Bom, o próximo passo, uma vez analisado esses aspectos biomecânicos e metabólicos, o próximo passo é nós escolhermos qual o melhor método de treinamento. Então, na literatura, nós verificamos que nós temos fundamentalmente três métodos metabólicos, né? É o treinamento, o método contínuo, intervalado e o circuito. Alguns autores falam que nós temos mais o treinamento contínuo e o treinamento intervalado, que o circuito seria uma variação do treinamento. Mas aí nós temos outros métodos, por exemplo, o descontração, relaxamento autógeno é um método, o alongamento estático, facilitação proprioceptora são métodos específicos para determinadas capacidades biomotoras. Então, métodos podem ser definidos, né, como meios e recursos didáticos os quais o professor conduz a aprendizagem. Esse é o conceito de, né, uma palavra mágica, que é o motivo da nossa aula, é a estratégia. Olha, é uma palavra com origem no termo grego estratégia, que significa plano, método, manobra ou estratagemas usadas para alcançar um objetivo ou resultado específico. Essa famosa estratégia utilizada pelos gregos, né? Lá na guerra de Troia, onde o cavalo de Troia estava cheio de soldados e os gregos colocaram lá para entrar em Esparta. E aqui nós temos a planilha, né, dos técnicos, né, a famosa planilha do técnico de futebol, de basquete, que usa a estratégia de ataque, estratégia de defesa. Um corredor de maratona, ele tem uma estratégia. Será que ele larga num pace moderado, alto? Será que ele larga muito forte? Os corredores de Fórmula 1 têm as suas estratégias, no momento certo, né, da freada, então ele vai aproveitar a freada que o oponente diminui, ele está lá no vácuo, ele pega, aproveita e faz a ultrapassagem. As estratégias das equipes de Fórmula 1 hoje são fantásticas. A estratégia da troca de pneu. Veja, ou errou, perdeu a corrida porque errou a estratégia. Trocou o pneu em hora errada. Putz, isso aí é terrível. Tá?
A estratégia, pessoal, ela é entendida no conjunto de ações do professor ou do treinador, né, orientados para um plano de ação, onde se organiza a utilização de determinados meios e métodos a fim de concretizar o objetivo. Então, veja, pessoal, isso é importante, gente. É importante salientar que a estratégia, portanto, é um conjunto de meios e métodos. E vocês vão ver que muitas vezes se confunde. Eu gosto muito da palavra estratégia. Então, você no programa de treinamento, você tem objetivos, estratégias e avaliação. Né? São três grandes momentos. A estratégia, vocês vão ver, reúne uma série de componentes que pode ser chamado de recursos, de meios, de métodos de treinamento. Tudo isso faz parte dessa palavrinha mágica que é a estratégia. Olha lá, meio, a utilização de determinados meios e métodos a fim de concretizar o objetivo proposto, que no nosso caso é o emagrecimento. Tá? A estratégia de ensino, portanto, é um procedimento didático. Ela tem as modalidades de exercício, é a musculação, é a hidroginástica, é o pilates, é o treinamento funcional, é o crossfit. Eu vou usar uma dança no programa de emagrecimento, uma dança jazz, vou usar o HIIT, o treinamento o HIIT como uma modalidade, não como método de ensino, é o método de ensino global, método de ensino parcial, o estilo de ensino é de comando, e os métodos de treinamento. Não confundir métodos de treinamento com método de ensino. Eu vou ensinar a habilidade de forma global ou de forma parcial. Global ou parcial. Aqui é o método de treinamento contínuo, intervalado, circuito, é o ritmo de treinamento autointervalado. Então, são conceitos importantíssimos. A estratégia de ensino é entendido também a forma de organizar os meios e métodos. Olha, para facilitar o processo de aprendizagem. Aqui, olha, para o mesmo objetivo eu tenho o step, tenho a bicicleta, tenho a esteira, depois eu combino com uma prancha, com um abdominal. Então eu tenho um conjunto de modalidades de exercícios que vão compor a minha estratégia. Ok? É importante ressaltar que muitas vezes, na prática, o método aparece como sinônimo ou conjunto, em conjunto com a palavra estratégia, ou seja, método e estratégia. Eu gosto muito desta abordagem, método e estratégia. Na prática, a escolha da melhor estratégia está relacionada com o conhecimento dos objetivos e necessidades do aluno, sem contudo, considerar que as mesmas devem ser prazerosas. Gente, treinamento na esteira, de forma contínua, é muito bom e eficaz para quem gosta. Eu tive alunos que diziam, professor, não me coloque na esteira, eu prefiro fazer uma aula de step para fazer o treinamento cardiometabólico. E outro dizer, professor, não me coloca na esteira com essas no step, vou ficar dançando, eu vou lá na esteira e faço meu treinamento contínuo na esteira ou na bicicleta. Veja que coisa interessante. Então, método, meio método, né? É fundamental que você entenda, porque escolher os métodos de treinamento significa que são aqueles que são mais adequados para o desenvolvimento das capacidades biomotoras determinantes e complementares. Qual o melhor método para ter alto gasto calórico, para mobilizar o ácido graxo como fonte de energia? É o HIIT. É o treinamento contínuo constante, é o intervalado. Todos funcionam. Não se esqueçam que ele tem que ser adequado à capacidade bimotora determinante e à sensação de prazer. Não se esqueçam disso. Vamos entender então agora o método de treinamento Superset. Veja que nós ficamos aí quase 25 minutos, dando esta introdução para vocês entenderem todo o processo até chegar na escolha do método. Então, para você escolher o método, no caso o Superset Full Body, você tem que ver a componente metabólico, o componente biomecânico, os músculos selecionados, a capacidade do aluno realizar o movimento, a avaliação para ver se ele está em condições de realizar determinados exercícios, sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo. Tudo isso vai interferir na montagem e na escolha desse método que nós estamos apresentando a partir de agora. O que é o método de treinamento Superset? É um sistema de treinamento que consiste em realizar duas ou mais habilidades motoras multifuncionais, isoladas ou em cadeia cinética. Aí nós temos o bisete, trisete, quadricete, diferentes sem intervalo. Tá?
Após a sua realização, segue-se o intervalo para que seja feito o segundo set. Após repetir o intervalo, inicia-se o terceiro set. O número de sets e repetições a serem realizados depende dos objetivos e necessidades. Então, veja, tem aqui um salto da barreira, depois eu venho para cá, faço uma rotação, eu posso vir para cá subir e descer, depois eu faço uma puxada. Então, eu tenho aqui um quadricep, faz um, faz dois, faz três, faz quatro, dou intervalo, posso repetir este quadricep novamente ou colocar uma corrida, né? O método superset full body, pessoal, ele utiliza a seguinte divisão. Eu não estou pensando no músculo lá. Puxar, empurrar, rotar, arremessar. Na parte inferior, eu tenho o agachar, né, joelho dominante, o avançar, joelho dominante, o flexionar, quadril dominante, o correr e saltar de forma global. E aí eu tenho uma habilidade em levantar e transportar. É uma combinação de superior e inferior. Depois eu tenho as habilidades específicas que enfatizam o corpo, como as pranchas, as pontes, as flexões de quadril, flexões de tronco, flexões de quadril, né? E o rotar, o flexionar do tronco, flexionar do quadril, as chamadas combinações de flexões, enfatizando os músculos flexores, extensores, rotatores do tronco, e nós temos o treinamento do core de forma isolada, como uma prancha, uma ponte, ou numa forma integrada, como avanço a fundo, com uma rotação de tronco com medicina bom. E lembrando que nós utilizamos o peso do próprio corpo, os acessórios, as máquinas, a música, e pode ser feito na água. Muitos professores e especialistas utilizam dentro da hidroginástica o método Superset. Algumas orientações pedagógicas. Tá? Então, o que é importante você considerar? A prescrição de treinamento deve ser em função dos seguintes aspectos identificados no diagnóstico, na avaliação e na anamnese funcional que foi aplicado no aluno cliente. Não se esqueça disso. Tá? Então, o que significa isso? Os objetivos. Identificação da existência de possíveis déficits de movimento. Por isso, pessoal, que nós sugerimos que você faça a nossa avaliação funcional, ou avaliação do movimento, para você verificar algumas habilidades que são importantíssimas de serem utilizadas nos programas de treinamento, se o seu aluno consegue realizar. Será que eu posso utilizar o agachamento a fundo? É um excelente exercício, mas meu aluno consegue realizar com uma boa qualidade. Caso contrário, pessoal, é preferível que você substitua por um outro exercício. Eu preciso ver o nível de desenvolvimento da capacidade funcional. Essas capacidades que eu falei para vocês, mobilidade, estabilidade, resistência, de força, inclusive a questão da avaliação da capacidade funcional aeróbica. Nós não vamos abordar nesse bate-papo aqui. Então, nós temos o biset, o triset ou quadriset. O superset, utilizando, portanto, esse superset com o peso do corpo, com os acessórios, com as máquinas e com a música. E, como eu falei, dentro da água. Uma terminologia para vocês entenderem a aplicação. Ele é um método de treinamento que combina duas, três ou quatro habilidades diferentes no mesmo set. O set ele é composto de habilidades que são realizadas de forma sequenciada para diferentes partes do corpo. Nós sugerimos superior, inferior e core. Enquanto você descansa o superior, você trabalha o core, aí você trabalha o inferior. Essa é uma boa estratégia. A repetição, número de vezes que o exercício é realizado em função do objetivo, será força de resistência, potência e endurance. Então, você vê o objetivo e aí vai determinar a intensidade e o volume. Tempo de duração de execução do exercício. Você pode de 30 a 45, 60 segundos, tem relação com o objetivo e, sem dúvida nenhuma, com o nível de capacidade funcional do aluno. A intensidade, pessoal. Nós recomendamos que você controle a intensidade pela PSE, variando de 4 a 10 na escala de Borg adaptada. 0 a 2, muito leve, 3 e 4, leve, 5, 6, moderado, 7, 8 intenso e 9, 10 muito intenso. Se o aluno é iniciante, vamos começar com a intensidade moderada. O que é realizado entre um 7 e 8 pode ser ativo ou passiva. No superset de alto gasto calórico, o que nós fazemos? Incluímos, vocês vão ver na prática, entre um set e outro, uma pausa ativa, um exercício metabólico para aumentar o gasto calórico.
algumas outras orientações. Defina o tipo. Escolha as habilidades de preferência, aquelas já conhecidas pelo aluno. Pessoal, se seu aluno tem dificuldade de pular corda, não coloque pular corda. Se ele tem dificuldade de fazer um agachamento back head, né? Um back squat, não faça, coloque um exercício que ele consiga dominar. Estabeleça os componentes, endurance, força de resistência, potência, determine o número de sets. Depois, você pode, na estruturação, determinar o número de repetições ou por tempo. Os dois. Se eu digo assim, vou fazer um superset com 30 segundos. Eu espero que em 30 segundos o meu aluno consiga realizar 15 repetições. Ou 30 segundos, eu espero que o meu aluno consiga realizar 8 repetições, porque ele é iniciante, ele é destreinado. Ele é um obeso destreinado. A intensidade, defina a intensidade pela escala de Born. Defina a pausa entre uma série e outra. Veja quantas informações pedagógicas. Para o aluno treinado, utilizar diferentes composições, 2 a 3 sets diferentes. Isso aí se torna muito mais complexa a sua aula. O superset Fubor, então, ele tem uma característica muito interessante. Veja lá. A prescrição, realizar uma, duas ou três vezes cada sete. Incluir a pausa ativa após realizar os 3 exercícios de cada sete. Por exemplo, vamos lá. Eu faço core 1, prancha, puxar, agachar, 7 1. Repito esse set 2 ou 3 vezes. Ou vou para o set 2 para o iniciante. Avançar, um avanço. O empurrar e o rotar. Faço o 7. Vou para o terceiro. Ele já é treinado? Repito a segunda vez. Vou para o terceiro. O afundo, o flexionar e o arremessar. Completei. Vou voltar para o primeiro, vou voltar para o segundo. Normalmente nós fazemos uma a 3 vezes o primeiro, vou para o segundo uma a 3 vezes, vou para o terceiro uma a 3 vezes. E lembrando que entre um 7, o 7-3 eu faço o 7-3 primeira vez. Vou para segundo, faço uma pausa ativa ou passiva. Bom, esse é um detalhe muito interessante a ser analisado. Por exemplo, aqui, olha, o exercício 1, arremessar, faz o arremessar, faz o afundo e faz o estive. Fiz 3 exercícios. 1, 2, 3. Dou uma corrida ou faço uma pausa passiva, espero 30 segundos, 40 segundos, repito o segundo. Um exemplo. Tá? Um segundo tricep, exercício rotação do tronco e quadril. Depois o exercício 2, os saltos em progressão. Em seguida vai para puxar alta, faz o exercício número 3. 1, 2, 3 e pausa. Então, nós vamos ver agora um filme para vocês verem a aplicação prática do treinamento do Superset Tricep. Conforme eu havia dito, nesse vídeo, então, vocês vão ver diferentes de uma situação de organização didática. Professores, professoras, vamos dar sequência à aula teórica e agora com a apresentação deste vídeo, onde eu e o professor Rafael apresentamos um modelo prático da organização de um Superset Tricep Full. Lembrando que nesse vídeo está resumido. Nós diminuímos um pouquinho o tempo de cada execução. É importante lembrar que você pode organizar o Superset Tricep Full de 30, 45 a 60 segundos. Ou você pode também organizar o Superset por número de repetições. E, conforme nós colocamos na apresentação, entre um superset e o outro, para aumentar a intensidade e ter o maior gasto calórico, você pode colocar os exercícios metabólicos, as corridas, saltos, esteira, bicicleta, enfim. É o que nós chamamos de pausa ativa, tá ok? Vamos ver então o nosso vídeo. Olá, profissionais. Neste vídeo nós apresentamos o resumo do método de treinamento Superset T7 Full Body. Lembrando que, como as orientações, você tem 30 segundos de cada exercício. Na edição nós apresentamos a metade. Bom treino!
Vamos agora para a parte prática, a montagem do tri-set. São 3 blocos com 3 habilidades diferentes. Professor Rafael, o que nós vamos mostrar? O primeiro bloco, então, consiste em 3 habilidades, né? Vamos fazer o agachar, o puxar na máquina e a região do core vai ser a prancha ventral. Lembrando que você pode fazer por tempo ou por repetição. No caso do core, nós temos a isometria. Então, você vai fazer por tempo. Então, nesse tri-set, nós vamos fazer 30 segundos cada habilidade, tá bom? Você já fez o aquecimento e agora a parte principal da aula, o foco. Vamos lá, professor? No bloco 1, 3 habilidades. A primeira vai ser agachamento, 30 segundos. Agachamento com o acessório do kettlebell. Valendo! Então, esse é o tipo do agachamento, chamado agachamento sumo. O seu aluno já domina esta habilidade, ele tem que fazer uma boa execução de movimento, mantendo a estabilidade do tronco. E agora nós vamos direto, o tri-set é direto. Segunda habilidade, então, puxar. Lá. Mantenha o tronco e veja que esta habilidade você vai fazer uma carga tensional que o seu aluno consiga completar em 30 segundos. Vai dar em torno de 12 a 15 repetições. 15 segundos. Mais 15 segundos. E agora, vamos direto para a próxima habilidade, que é a prancha ventral. E aí, lembrando que na prancha ventral você tem várias possibilidades. A prancha ventral básica, você pode fazer as variações dependendo do nível de capacidade funcional do seu aluno. Observe a postura correta. Completamos o primeiro tri-set. Se você quiser aumentar a intensidade, o que você faz? Uma outra volta. Uma outra volta. Ou, se você quer fazer uma alta intensidade, nesse momento é hora de fazer o exercício. Intervalo ativo. O intervalo ativo. Você pode fazer a corrida estacionária, elevações, durante 1 minuto. Aí você tem um tri-set mais intenso. Bom, vocês, na sequência, o segundo tri-set, tá ok? Bom, professor, vamos agora mostrar o segundo tri-set. Aqui com posição. Foi. Valeu. Avança e volta. Importante, pessoal, como é um exercício complexo, multicomponente, o seu aluno já tem que dominar esse exercício. Se ele não domina, você ensina separado, perfeito, e vai direto para o segundo. Lembrando que o tri-set, você faz uma habilidade, completou os 30 segundos, vai para a segunda. Isso. Observe a postura. Se seu aluno é iniciante, ele tem pouca experiência, ele pode fazer com os joelhos apoiados no solo. O importante é que ele cumpra esses 30 segundos. Pausa. Segundo, e agora vamos para o rotar. Veja a posição. Isso. O rotar é importante. Veja que um pé fica fixo e você faz uma rotação de tronco e quadril. Isso. E lembre-se, importante que seu aluno já domine a habilidade. No tri-set, não é hora de fazer correções e ajustes, porque pausa, perfeito. Lembrando, se quiser aumentar a intensidade, Intervalo ativo. intervalo ativo, corrida, salto, jump jack, alternado, esteira, bicicleta. aí você pode fazer então o tri-set de alta intensidade. E agora, professor? Vamos para o terceiro e último tri-set, contemplando assim todas as habilidades e o corpo inteiro. Então, o primeiro padrão vai ser outro de core, vai estar com o core 2, pranchas laterais. Depois vamos passar para o padrão de flexionar com o stiff e finalizando um arremesso de bola. Potência. Preparado, atenção, tempo, vai! Como nós estamos trabalhando com 30 segundos, ele vai fazer 15 segundos com apoio do braço esquerdo, depois 15 segundos com o braço direito, dando sempre a posição do tronco, estabilização do core. Não se esqueça, o seu aluno não pode bloquear a respiração. Vamos? 5, 4, 3, 2, 1, pau. Direto, vamos para o exercício número 2. Lembrando, este exercício deve ser feito quando o seu aluno já domina o movimento. Prepara, valendo. Observe no stiff, coluna neutra. A amplitude de movimento do stiff depende da mobilidade e flexibilidade dos posteriores de coxa. Exercício de potência. Veja que o aluno ele vai fazer com toda a
amplitude. Prepara, atenção, vai. E atrás, hiperextensão, e usa mais esse tronco, usa esse braço, e vai. E isso. Um exercício que trabalha o core de forma dinâmica. Excelente. Então, nós completamos o terceiro tricep. Não se esqueça. Terminou? O seu aluno está bem treinado? Intervalo ativo. Intervalo ativo. Intervalo ativo. Tricep de alta intensidade para indivíduos bem treinados. Estamos terminando então a nossa sugestão. Lembrando, nós temos, professor, 3 triceps. Faz o primeiro bloco, completa quantas voltas for o objetivo dessa aula, passa para o segundo bloco de tricep, faz quantas voltas for necessário e finaliza o terceiro bloco com quantas voltas você fez anteriormente. Então, lembrando, né, pessoal, você pode utilizar para o seu aluno que está pouco treinado, você faz o primeiro tricep, uma volta, pausa, vai para o segundo tricep, pausa, vai para o terceiro tricep. Então, o que eu fiz? Uma volta em cada tricep. Na sequência, 2 voltas em cada tricep e na sequência, 3 voltas por tricep. Lembrando que o método tricep você vai utilizar na segunda fase da aula. Você fez o aquecimento e aí você escolheu este método de treinamento. Nós priorizamos, professor, os exercícios globais multicomponentes. Professor, posso fazer um exercício isolado, uma rosca direta, uma elevação? Você pode compor da melhor forma. Essa nossa proposta foi para trabalhar o corpo todo. É uma aula de alto gasto calórico. Você pode ter uma intensidade muito forte e ajuda no emagrecimento, não? Exatamente. O gasto calórico é bem elevado e você vai exigir o máximo do seu aluno de acordo com a capacidade física dele. Ok? Então fica aqui a nossa orientação pedagógica para a montagem do método tricep multifuncional. O método Superset Tricep Full Body é uma excelente alternativa para ser utilizado nos programas de emagrecimento. A aula tem alto gasto calórico e, como nós mostramos, prioriza os exercícios globais. Você pode incluir os exercícios localizados, priorizando determinados grupos musculares. E lembrando que neste vídeo nós apresentamos 15 segundos de cada exercício. No entanto, nós sugerimos 30 segundos ou 45 segundos, dependendo do nível de condicionamento físico dos seus alunos. Bom treino! Então, pessoal, vocês viram, tem todas as nossas dicas pedagógicas que você pode utilizar para montar o Superset e Tricep. Agora eu vou mostrar mais um detalhe para vocês aqui. Tá? Vocês podem adquirir o nosso livro Avaliação do Movimento. Esse é o nosso QR Code. Nós escrevemos junto com o professor fisioterapeuta Rafael Bizzerini. Nesse livro vocês encontram os 11 testes, mais uma revisão da literatura sobre os testes funcionais, mas toda uma base para você entender o que é capacidade, o que é habilidade, como é que você organiza um programa de treinamento. Inclusive nós colocamos uma orientação para vocês montarem um relatório. Aqui está nossa rede social, YouTube Mauro Zelini, o nosso canal do Instagram, Mauro Zelini, a TV O Play, onde nós temos o nosso canal Longevidade Saudável, e com a participação, uma parceria com a Faculdade Uniguaçu. Lembrando, o método Superset Tricep Full Body é mais uma excelente alternativa para você incluir no seu programa de treinamento. Os resultados nos programas de emagrecimento sempre dependem da motivação, depende, como eu coloquei lá no início do nosso bate-papo, do equilíbrio emocional, a resiliência para dominar a voracidade, a vontade de comer, a compulsão por alimento, depois a alimentação, a orientação nutricional e o terceiro ponto importantíssimo, que é a prática regular do exercício. E tudo isso combinado com o sono. Então, são os pilares do bom
do bom programa de emagrecimento, tá ok? Deixe seus comentários, mande nas nossas redes sociais a sua opinião a respeito desta aula. E isso vai fazer parte da dica de treinando certo na TV, o Play, no canal Longevidade Saudável.